comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, por favor. A partir do versículo 1, eu quero mostrar para você um pouquinho dessa história do Ministério Verbo da Vida. E eu quero mostrar para você também um pouquinho dentro da palavra, o que, essa visão, o que esse ministério fez com a gente. Ou pelo menos comigo. Então você está me vendo com essa camisa bonita. Eu emagreci 5 quilos com ela. E eu vou estar à tarde e à noite, mas não é a mesma camisa não, viu, irmão? Para você não achar que o pastor está com sovaqueiro, não. Eu vou trocar de camisa. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam no templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Diga comigo assim, diariamente. E ele fazia o quê? Ele ficava lá para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Amém? Irmãos, quando eu sempre medito nessa palavra, nessa passagem, eu amo essa passagem. E eu meditando esses dias, eu sempre falei de cura sobre essa passagem. Cito muito Atos 3,16, porque você vai ver que pela fé ele vai mostrar, o escritor vai mostrar que lá no versículo 16, que esse coxo que era de nascença, ele passa a ter uma saúde perfeita. E eu estava pensando justamente nisso, irmãos. Eu nasci num lar evangélico, graças a Deus. Eu não sei o que é mundo. Eu não sei o gosto de uma cerveja, de uma cachaça. Não sei o que é prostíbulo, não sei nada disso. O pessoal fala, é um milagre o que Deus fez na vida dessa pessoa que estava perdida no mundo e veio para Deus. Eu concordo que é um grande milagre, mas eu também concordo que é um grande milagre você nunca ter experimentado isso na tua vida. Amém? Viver sem se contaminar com o mundo. Não estou dizendo que eu sou especial por isso, mas eu cresci dentro de um lar evangélico. E esse lar, querido, que eu cresci dentro de um sistema religioso. Um sistema religioso de que tudo que eu ia fazer, eu não poderia, porque se eu fizesse, Deus iria me pegar e ia me dar uma coça, ia me dar um pau, e eu ficava com medo de apanhar de Deus. Desviado do evangelho, nem pensar, porque se eu desviasse do evangelho, eu iria receber um câncer, uma AIDS, na época era AIDS, febre amarela. Eles pegavam toda a praga de doença e falavam, se você se afastar do evangelho, Deus vai pegar essa doença e vai pôr em você. E quem é que quer ficar doente? Ninguém. Eu não queria ficar doente, nem quero, e nem vou ficar. E então nós crescemos com isso, na minha mentalidade. Eu sou da geração de 80, mas a década de 90, nós vivemos grande explosão do evangelho. Não tinha esse recurso que tem hoje, através de internet. Então, qual era o nosso meio de evangelizar? Eram as literaturas, era colar cartazes em ponto de ônibus. Naquela época não era multa fazer isso. Colocar outdoor. Então nós fazemos todos esses tipos de trabalho, seja dentro de bairros simples, como os bairros mais sofisticados. E é que a gente crescia com isso. Mas a gente desenvolveu uma cultura de que nós tínhamos que ir para a igreja, porque a gente precisava resolver nossos problemas. Eu desenvolvi uma cultura de que o que eu precisava, eu tinha que ir para a igreja, porque Deus ia me dar aquilo que eu precisava. Eu aprendi a como esse coxo ser colocado na porta do templo, atrás de ouro e prata. Eu aprendi que se eu tivesse doente, eu tinha que ir para a igreja para ser curado. Eu aprendi que se eu tivesse um problema familiar, eu tinha que ir na igreja para resolver. Eu aprendi que se eu tivesse com todos os problemas na minha vida, eu tinha que estar dentro de uma igreja para poder resolver esses problemas. E quando eu recebesse esses problemas, a solução desses problemas, eu sairia fora e estava tudo bem. Eu aprendi isso no sistema religioso. Eu aprendi que para mim participar da Santa Ceia era algo que era um sacrifício muito grande.
Eu aprendi que quando eu confessasse Jesus como Senhor e Salvador, eu tinha que me ajoelhar, eu tinha que ficar no chão. Eu quando fazia minhas orações, eu me colocava como o pior dos vermes da face da terra. E eu até cantava aquela música: és o meu bem-querer, meu mestre, o mais miserável dos homens que sou. Para mim isso era humildade, mas eu vi que isso era contrário àquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu cantava canções, querido, que a minha alma rasgava, mas no final ainda eu tinha um vazio dentro de mim. Como esse coxo, eu estava sendo ajudado, mas meu problema não estava sendo resolvido. Por quê? Porque eu estava indo para dentro da igreja, atrás de algo que a igreja não pode dar. Porque a intenção que eu tinha no meu coração era uma intenção errada, não porque eu sou errado, é porque eu aprendi da maneira errada. E porque eu aprendi da maneira errada, eu fazia a prática errada. Eu desenvolvi uma habilidade de arranjar desculpas. E se eu faltasse um culto, o céu caía para mim. Férias é impossível, porque o diabo não tira férias. Aí eu descobri que ele é diabo só porque não tira férias. Porque se o miserável tirasse férias, ele não ia ser tão diabo. Eu aprendi dentro de um sistema religioso que nada podia. E eu aprendi que a minha vida seria sempre debaixo disso. Que se eu fizesse qualquer coisa, Deus estava como se fosse com uma arma, apontado para me dar um pipoco sobre aquilo. Mas irmãos, conforme você vai se expondo, Bíblia, ver os homens de Deus pregando, as mulher pregando, era uma raridade. Era uma aberração uma mulher pregar. Mas quando tinha um homem pregando, a gente se encantava. Mesmo que ele estava falando fora da Bíblia, a gente ficava maravilhado, porque a gente não tinha o hábito de examinar. A gente não tinha o hábito de orar. Nós tínhamos o hábito de sentar à beira da porta, esperando receber prata e ouro. Mas irmãos, em 80, quando eu nem tinha nascido, eu nasci em 82, Deus trouxe uma palavra para esse casal e disse assim: vá para o Brasil e liberta o meu povo com a palavra da fé. Esse libertar o meu povo não é só, querido, aqueles que não sabem que é povo, mas é aqueles que já são escolhidos, mas não usufruem de uma liberdade. Libertos sim, mas escravos de um sistema religioso. Então quando eu vi essa passagem de Pedro e João, eu vi como nosso saudoso apóstolo Bud e nossa mama Jane, eles chegando até o Brasil e dizendo: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. O que tem para te dar? O conhecimento da palavra, que vai tirar você da condição de esmoléu e levar você para um reino. Irmãos, o conhecimento veio de uma maneira tão grande, tão libertadora, que nós aprendemos. E olha que não faz tanto tempo que eu estou dentro do Ministério Verbo da Vida, eu estou com meus 10, 11 anos, mas eu aprendi que para estar dentro da igreja, não é pelo que eu preciso, mas é porque um relacionamento vale mais do que toda a bênção que Deus pode me dar. Porque quando eu me relaciono com Deus, a cura é inevitável, ela vai acontecer. Quando eu me relaciono com Deus, a prata e o ouro, ela vai se manifestar. Quando eu me relaciono com Deus, o meu casamento vai bem, a minha família vai bem, meus negócios vão bem. Então quebrou aquele enigma, aquele tabu de que eu tinha que estar na igreja pegando um envelope, fazendo sacrifício. Eu tinha que fazer 7 dias de campanha incansavelmente. Se eu quebrasse um dia, eu perdi a bênção. Eu aprendi, querido, que eu não preciso fazer uma quebra de maldição, porque em Cristo, segundo Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não tem maldição sobre a tua vida. Foi isso que eu comecei a aprender. Então eu vi que eu era liberto, mas eu não era livre. O sistema religioso me encarcerou, ele me prendeu. E quando eu vi um irmãozinho que não tinha força para ir para a igreja, desviado, eu era o primeiro a apontar o meu dedo na cara, eu era o primeiro a julgar esse irmão, e eu era o último a fazer isso para trazer ele de volta. Porque o sistema religioso, ele é o primeiro que mata os seus soldados feridos. Oh, aleluia.
Meu Deus do céu, foi isso que eu fui desenvolvendo, e eu me julgava a quarta pessoa da Trindade. Eu me julgava aquela pessoa que quando passasse alguém assim, até minhas asas batiam, de tão santo que eu estava criando asas, eu estava virando arcanjo. Mas no final eu era apenas um religioso, alguém dentro de um poço de uma ignorância, que quando eu me expus à palavra de uma maneira revelada, eu comecei a ver o quanto que eu perdi na minha vida e o quanto que eu fiz pessoas perderem. Porque enquanto o prejuízo é seu, é uma coisa, mas quando o prejuízo seu se torna para as pessoas, você, ao invés de depositar, você está fazendo retirada na vida delas, e essa retirada você prejudica as pessoas. Por que nós vemos, querido, pessoas hoje desesperadas indo para dentro das igrejas, atrás de um sacrifício, atrás de uma cura? As pessoas estão desesperadas, mas se elas soubessem que uma só palavra... Irmãos, Pedro e João, quando chegam naquela porta, ele fala assim: olha, nós não temos nem prata e nem ouro. Isso não quer dizer, querido, que eles não tinham. O que eles estão dizendo para aquele homem é o seguinte: olha, o que você quer é uma ajuda, mas o que eu tenho resolve o teu problema. Porque Jesus, ele não veio para a terra para nos ajudar, ele veio para resolver o problema de uma vez por toda. Enquanto a doença se levanta, a cura já foi providenciada. Enquanto o desespero se levanta, ele já te deu o ânimo, ele já te deu a paz. E Jesus, ele não vai voltar para morrer de novo na cruz. Então tudo isso, irmão, começou a cair por terra, e eu comecei a ver que eu precisava, que tudo aquilo, nada contra as igrejas que praticam isso, nada contra, querido, as igrejas que eu fiz parte e passei por isso, de alguma forma contribuíram para a minha vida. Havia uma unção específica, eu não estou aqui cuspindo no prato que eu comi, mas se nós formos olhar, queridos, quantos e quantos tempos, década de 60, 70, 80, o que eles diziam? Televisão é do diabo, futebol é do, política é do, deram para o diabo o que ele não tem. Resultado, o diabo tomou posse das televisões, e o que aconteceu? O diabo tomou posse da política, o que aconteceu? Você percebe que hoje a igreja está retomando o que é dela. Porque se você der para o diabo algo para ele, querido, a função dele é o quê? Roubar, matar e... Quantas famílias foram destruídas das décadas de 80, 90, de 2000 para cá? Por que o índice de criminalidade aumentou? Por que o índice de jovens rebeldes, insubmissos aumentou? Novelas que embutiram na cabeça deles. É por isso que eu falo, irmão, para mim é inadmissível um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sentado na frente de uma TV assistindo novela. Porque não vai acrescentar nada na tua vida. Não vai fazer nada na tua vida. Mas pastor, o senhor é contra a televisão? De maneira nenhuma. Mas mesmo se você não for um filtro para o que entrar na tua cabeça, de certa forma tu vai ficar alguém perdido. Porque uma hora ou outra tu vai pegar uma ficção e vai pôr para a tua vida se tornando realidade. Então essa palavra veio libertar a gente de uma cultura desgraçada. Porque deixa eu te dizer, o evangelho não é cultural. O evangelho não é cultura. O evangelho é poder de Deus para transformar a vida das pessoas. É por isso que Pedro e João, eles falam: olha, ouro e prata não, mas o que eu tenho, ele está dizendo, olha, o que eu tenho, a prata e o ouro não resolve. O que eu tenho, a prata e o ouro não compra. Mas o que eu tenho, ele falou, é poder. Ele falou, isso vai mudar a tua vida. Vai tirar você da condição de ficar só recebendo e vai pôr você na condição de dar. Nós ficamos tão viciados com isso, que muitas vezes, queridos, saíamos para comer, e a gente ficava esperando na hora da rachadinha, a gente nem queria comer tanto, porque a gente, na hora da rachadinha, a gente não queria dar o menor valor. Um espírito miserável que nós tínhamos. Nós tínhamos um espírito tão miserável, que quando a gente comprava presente para alguém, a gente ia no R$1,99. Cadê você que fez isso comigo? Por favor, quem fez isso comigo? A gente não tinha o hábito de comprar o melhor para as pessoas. Nós não tínhamos o hábito de fazer o melhor para as pessoas. Nós tínhamos um hábito de... Mas aí a gente descobre um evangelho
de que o melhor é dar do que receber. Você come... Irmãos, eu vou falar disso. Deixa eu tomar até uma aguinha. E na hora do dízimo e oferta, que os envelopes rasgavam com moeda, porque a gente achava que Deus era carente de esmola, a gente tinha que dar só moeda para Ele. Nós não víamos isso como honra. A gente pegava o troco do pão, colocava e... Deus conhece meu coração, hipocrisia nossa. Irmão, como nós éramos fingidos. Eu era fingido, você não. Eu era fingido. Eu achava um absurdo de eu ter que pegar os cruzados, porque na época meu era cruzado. O teu é bem mais antigo, Paulinho. A gente colocava aquilo e eu ficava olhando. Mas quando a gente ia para o cinema, porque na minha época cinema custava muito dinheiro. Quem é aqui do cinema moderno? Em Recife, cinema moderno, São Luís. Pelo amor de Deus, gente, São Luís tem até hoje. Do outro lado da rua, onde é insinuante, era o moderno. Por favor, vocês são da minha época, diga que sim, não faça isso. Década de 90. Eu ia assistir o quê? Bruce Lee, Van Damme, Boliong. Boliong parecia com o John, assim, ó. Era a nossa sensação. Mas para nós éramos... E eu ia escondido. Porque se meu pai soubesse, ele pastor, e os irmãos da igreja soubessem, meu pai perdia o pastoreio e ficava 6 meses sem ceia. Minha mãe, meu pai botou ela no banco 6 meses sem ceia, porque ela cortou 3 dedos do cabelo da minha irmã. Era um sistema que a gente vivia, era aquilo que a gente cria, porque para nós, querido, a santidade estava nisso, numa saia que ia lá no pé. Deus está com uma vestimenta, querido, num calor desgraçado, mas eu tinha que estar, porque a santidade estava nisso. Mas por fora nós éramos tão belos, mas por dentro, qualquer confronto, qualquer vento derrubava a gente. Mas irmãos, quando o conhecimento ele chega, e olha o que é interessante, olha o que é interessante. Pedro e João, versículo 1, versículo 2, bota o versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. Ainda assim tinha pessoas que levavam ele. Para quê? Para uma vida miserável. Existem pessoas que carregam você, mas não é para resolver teu problema, é só para manter você nele. Quer um exemplo disso? Ei, tem uma nova igreja aí, vamos lá visitar, conhecer. Por quê? Está atrás de coisa nova, porque não tem raiz. Amanhã vem uma nova, vai atrás de outra nova. O que é isso? Não tem raiz. Não desenvolve uma intimidade com Deus e acha que dentro da igreja vai resolver. Não vai. Porque se você não é plantado dentro do lugar que você está e não dá fruto, você não vai dar fruto em lugar nenhum. Porque o salmista ele diz: plantados junto ao ribeiro, florescerão. O que vai fazer você dar fruto, querido, é a raiz, a profundidade que você está. Se você aqui não ora, não jejua, não busca Deus nada, tu vai fazer o que na igreja dos outros? Alô? Essa igreja aqui vai da vida água fria, nada funciona. Eu vou procurar uma, porque lá faz o desencapetamento total. Tu vai voltar ainda mais com capeta. O problema não está na igreja, está em você conhecer a palavra, se expor à palavra e praticar a palavra. É relacionamento, queridos. Mas pastor, lá a galera canta muito. E você faz o quê? Pastor, só está dando indireta? Não estou dando direta. Direta, irmão, porque senão a gente vai viver o quê? Que evangelho frouxo é esse? Mas quando, querido, o apóstolo Band e Mama Jay vieram para o Brasil, é que, irmãos, a gente não teve a honra de conviver, ou talvez não fosse honra para nós, porque muitos que conviveram não aguentaram. Por quê, pastor? Porque o homem, tu chegar perto dele, ele, que incredulidade é essa? Ele mudou a nossa maneira de pensar de uma maneira. Quando eu digo que ele mudou, não estou endeusando ele não, mas mudou.
É a mesma coisa que eu chego hoje dentro da minha supervisão com o pastor Humberto. Pastor Humberto, eu tenho uma dúvida. Ele, dúvida é pecado, cara. Muda isso aí, é verdade. Parece para mim, para você, uma bobeira, mas eu estou mudando a minha maneira de pensar. Por quê? Porque eu tenho que avançar, eu tenho que crescer. Então, quando eu me exponho, queridos, me exponho à palavra, eu me exponho, o conhecimento, irmão, rema. Procure fazer o rema. A tua mente vai dar um estralo, que tu vai ficar olhando, tu vai falar assim, rapaz, por quê? Porque você vai crescer de uma maneira. Muitas vezes, querido, as pessoas pensam que o rema é só para um âmbito espiritual. É espiritual, mas você vai entender que antes do natural, tudo se resolve no reino do Espírito. Como o meu casamento melhorou quando eu fiz o rema, aprendi na matéria família cristã. Sabe, irmãos, os potes de sorvete em casa diminuíram. Né, irmã Teresa? Sabe, era coisa tão bobeira para nós. Para nós era simples. Para nós éramos uma bobeira tudo isso. Mas o que ele disse, se você não mudar nessas pequenas coisas... Sabe, irmãos, hoje o prazer de você entrar num lugar para comprar algo. Quanto que está isso aqui? Ah, está 10. E esse aqui é 30. Não vou comprar isso. Quantos de nós não íamos fazer feira? Pegava uma margarina mais barata, 30 centavos. Pegava tudo mais barato. E no final a gente fala assim, economizei R$30 hoje. Espírito de miséria na nossa vida. A gente diminuindo a nossa qualidade de alimentação, diminuindo o nosso padrão para economizar no final R$30. Você percebe, irmão, como a nossa mentalidade ela expande? Quantos restaurantes aí você quisemos entrar na nossa vida, a gente nunca entrou, eu não tenho dinheiro para isso não. Aí depois tu entrou lá um dia, tu descobriu que era R$22,90 o rodízio. Aí tu fala, miséria, eu pagava 15 naquele cuscuz, desgraçado. A nossa mentalidade abriu, queridos. A nossa visão abriu. Quando nós começamos a reformar esse prédio aqui, eu lembro quando eu e Renata entrou por aquela porta, que agora é uma parede. Nós entramos ali, nós olhamos tudo isso aqui, eu fiz, Senhor amado, sem forma, vazio, feio. O piso tinha mais legião de demônio que qualquer outra coisa. Era terrível esse lugar, era horrível. Então nós vamos pôr máquina de ar-condicionado. Pessoal, tu sabe quanto que é cada máquina de ar-condicionado? Nós tínhamos só R$18 mil, R$18 mil para entrar aqui. Em 6 meses que nós fizemos uma reforma que deu quase 300 mil. Como foi isso, pastor? Eu não sei. Mas eu só sei que eu aprendi que quando eu botasse o pé, o mar ia se abrir. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente está fazendo com o nosso... não vai dar. Mas eu aprendi, querido, dentro dessa visão, de que aquilo que meu dinheiro não paga, a minha fé resolve. Eu comecei a aprender a andar por fé. Eu já tinha uma prática de ofertar carro na minha vida. Para mim era normal isso, porque eu sempre achei isso muito bom. Mas aí eu descobri, querido, que para cada semente que você planta, você colhe. E não é que eu ganhei um carro. Deixa eu melhorar. Não é que eu ganhei o primeiro carro, porque vai vir o segundo, vai vir o terceiro. Obrigado por concordar comigo. Você entende, irmão, que a nossa mentalidade muda. Muda. Quando nós entramos aqui, precisa fazer, vamos fazer o teto. Bora. Quando a gente viu o preço, a gente falou, vala minha nossa, tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Mas sempre Deus vai colocar um doido do teu lado. E o que o doido fez? Chamou a empresa, mandou fazer, dividiu no cheque e falou, olha, pastor, tu vai pagar 500 e pouco, fulano 500 e pouco. Eu falei, ele nem perguntou se eu tinha. E é em 6 vezes, viu? Eu falei, taca, foi. E não é que a gente pagou. Não faltou. Ó, precisa de um ar-condicionado. Tira lá do meu escritório, bota aí. Pá. Sim, mas ali vai precisar. Tira do meu depósito, bota lá. Pá. Aí o outro irmão vai se mudar, pastor, tem 4 ar-condicionados. Quer de oferta? Eu falei, manda. Pá. Aí nosso pastor veio aqui e ofertou uma máquina, uma parte da outra, um ministério. E de repente a coisa foi ganhando forma. Fui com um casal, fomos comprar as pias, os vasos, duplo acionamento, aquelas cubas, aquelas torneiras bico de pato. Eu nunca tive isso na minha casa. E quando eu vi a torneira, eu descobri por que eu não tinha. Não era fé, era falta de dinheiro mesmo.
Porque a torneira é mais caro, querido, que tudo. Mas pastor, vai valer a pena. Porque eu falei, vai. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, quanta loucura. Não, a gente vai passar aí 5 pau, velho, de vaso, pia, torneira, chicote. Qual que é o melhor? E quando a gente chegava, algumas pessoas trabalhando aqui que não era da igreja, não era mesmo, se fosse a gente botar para fora. Essa comunidade não merece isso. Ele não entendendo a visão de que, ei, nós estamos lidando com a noiva do Cordeiro. Se você dizima oferta dentro de um lugar, você tem que usufruir disso. Você tem que ter o melhor instrumento, o melhor som, o melhor papel higiênico. Tu tem que ter sempre o melhor. As nossas crianças sempre foi o melhor, querido. Não estou dizendo para você que é o melhor do mundo, mas o melhor que a gente pode alcançar. Quando você está entendendo isso? E tudo a gente desenvolvendo. Tudo isso por quê? Porque alguém chegou para nós e não fez a gente ficar nessa condição. Fez a gente sair dessa condição e falar assim, ó, dê agora, dê. Irmãos, como a nossa mentalidade abriu com isso. Como a nossa vida expandiu com isso. Ao ponto, querido, que no nosso 3º ano nós estamos chegando. E quando a gente vê, queridos, a gente não vai ficar assim baseado em números. Mas quando a gente olha os números, as pessoas, as famílias, as pessoas, testemunhos que a gente vai colhendo, eu olho assim, um irmão chegou para mim essa semana e falou, ó, pastor, mandou uma foto para mim. Peguei um carro novo, pastor. Eu falei, caramba, velho. Meu irmão, eu dei um sapato de fogo. Eu falei, caramba. Ele falou, pastor, sem condição nenhuma, mas Deus moveu um negócio. Que o meu foi para lá, o outro veio para cá, e não sei o quê. E chegou essa máquina para mim. Eu queria que o senhor viesse dar uma volta comigo. Eu falei, marca o dia, a hora, guerreiro. Coisas que na nossa mente, querido, antigamente era um absurdo. Você sair de um carro simples e ir para uma SUV. Para nós isso só era para o lado de Boa Viagem, para os doutores. Mas a gente descobriu através dessa palavra que não é o ouro e a prata. É a fé. É a sua integridade, que quando você está dentro de uma visão, você investe, você acredita, Deus ele vai abençoando. Irmão, seja sincero, quantos que não entrou aqui, estão aqui dentro hoje, e Deus de alguma forma não tocou na tua vida? A tua família, a tua casa, teus filhos, né? O teu casamento, faça uma... É porque a gente é muito momentâneo, a gente vai para o momento. Mas quando nós avaliamos, querido, tudo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente faz, uau. É por isso, meu irmão, que mesmo eu nesses dias que têm sido maravilhosos, debaixo da presença de Deus, cansado muitas vezes, querido, eu conto o dia, não é por causa de bochecha, não. Eu conto a hora, meu irmão, eu conto os dias, os minutos, os segundos. Para quê? Para mim estar dentro da igreja. É porque eu sou pastor? Não, queridos. É porque eu descobri que numa unção coletiva, o favor de Deus, ele vem de uma maneira. Você viu quantos missionários estão nas nações, nos vídeos? E você sabia que as suas ofertas, o seu dízimo sustenta todos eles? A gente não pode ir, mas as nossas orações vão, as nossas finanças vão. Irmãos, eles vieram dos Estados Unidos. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Tem que ter um ouvido muito sensível espiritual para ouvir esse comando de Deus e obedecer. Largar um país de primeiro mundo para vir para um país de terceiro mundo. Década de 80 e Nordeste, louco. Se dentro do Brasil o povo despreza o Nordeste, tu imagina há 30 anos atrás, um americano, um casal de americano, abrir mão de uma estrutura que tem um país, para vir para um país e para a região mais pobre. É porque tem coisas que Deus vai mandar eu e você fazer, que é justamente para a gente aprender a depender dEle. Eles vieram para o Brasil sem falar uma palavra em português. Mas a unção capacitou. Pessoas se achegaram. Nosso apóstolo Guto, 20 e pouco, 30 anos ao lado dele. E antes do nosso apóstolo morrer, bem antes, ele falou, a partir de hoje, Guto é o apóstolo de vocês. Ele já tinha passado toda a documentação para ele ser o presidente. O normal seria para a mulher. Filhos, não.
Ele falou, a visão não é minha, ele falou, é de Deus. Apóstolo Guto e Sueli assumiram a presidência. Mama Jane, fundadora, vice-presidente. O que eles decidirem, está decidido. Antes de morrer, ele não deixou uma guerra na justiça. Ele não deixou um ministério bagunçado, dividido. Tudo organizado. E eu te pergunto, irmão, é tão bom saber que você está dentro de um lugar onde ele tem uma integridade na sua administração. Irmãos, a fase que eu particularmente estou passando na minha vida, minha casa, minha família. Irmãos, tem coisas que eu não preciso expressar aqui para vocês, mas os irmãos que estão nos bastidores mais próximos sabem disso. Irmãos, qualquer ministério teria jogado alguém para fora, mas eles não, eles nos acolhem. Nunca recebi uma ligação, como é que está a tua igreja e as finanças? Nunca. Toda a pergunta é, como você está e a sua família? Estou bem, graças a Deus. É a única pergunta. E a igreja? Se o pastor está bem, a igreja está bem. Isso não quer dizer que eu não presto conta, eu presto conta. Um ministério, querido, que te abraça. Pastor, o senhor está exaltando o verbo da vida? Estou, nesse momento eu estou. Honrando a minha casa. Por quê, pastor? Porque essa casa, queridos, essa casa, esse ministério, nasceu dentro de uma visão, queridos. E essa visão, queridos, está acima dos visionários. Estamos alcançando as nações. E eu sempre falei isso para os nossos jovens. Muitos dos nossos jovens aqui, nós vamos mandar para outras nações. Só que antes de ir para as outras nações, vão ficar 1 ano em Campina Grande. Para quê, pastor? Para a nossa escola de missões. Vão aprender tudo, para não chegar feito um leso lá. Vai todo entendendo que está indo para um propósito. Tudo isso por quê? Porque, irmãos, financeiramente, a prata e o ouro, muitos de nós não teríamos condições de ir para as nações. Mas por causa do chamado na tua vida, Deus vai pegar a condição e reverter para você. Quantos de nós teríamos condições para ir, por exemplo, ao Oriente Médio, passar 1 ano lá e se sustentar? Mas você tem esse chamado, o ministério manda você e sustenta você. Quer dizer, tu vai pela missão e o ministério banca você todinho, para você levar a palavra. Ao mesmo tempo você realiza o teu sonho, o teu chamado está em evidência e a obra de Deus sendo expandida. Você percebe que igreja é muito mais do que uma placa? Igreja, querido, é uma família. E nós estamos aqui para viver sonhos e realizar sonhos. Oh, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Meu Deus do céu, vem-se embora, louvor. Vem-se embora que hoje a lasanha é mais cedo. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, Deus é bom demais. Versículo 8 de Atos 3. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Aí versículo 16, enquanto Pedro está ali discursando, está ensinando, e aí ele fala assim, pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceres. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. O que eu aprendi com tudo isso? Que quando eu tiver uma situação na minha casa, eu não preciso, claro que o pastor vai estar aqui para te servir, mas eu descobri que a unção, o poder, ele está liberado sobre a minha vida. De que se um demônio se manifestar, eu não tenho que chamar o irmão da canela de fogo para expulsar, eu tenho a autoridade e o poder para fazer isso. Dentro disso tudo, querido, eu descobri que eu não preciso de um homem para vir. Não, nós reconhecemos a unção pastoral. Existe a função do pastor, do apóstolo, do mestre evangelista, do profeta. Existe. Mas eu descobri, queridos,
que dentro da minha casa eu sou sacerdote, de que de nada adianta eu estar dentro da igreja, adorar, levantar minhas mãos, se em casa eu não for o exemplo. De nada adianta ser o número 1 na igreja, fazer tudo, se eu não fizer nada na minha casa. Eu descobri, queridos, que eu não preciso vir para a igreja com a Bíblia aqui e minha mulher lá atrás com os pirraia, como se a gente nunca, que ela tivesse feito os meninos sozinho. Não, eu descobri que eu tenho que andar colado com ela. Eu tenho que estar perto da minha família, eu tenho que proteger minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Por quê? Porque assim como Cristo fez pela igreja e se entregou, eu como pai, como marido, como sacerdote, eu tenho que fazer pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Sabe, irmão, nossa mentalidade muda de uma maneira. E se você não estiver fazendo isso, você está errando. Aleluia. São tantas coisas que essa palavra mostrou, queridos, e tem nos mostrado. A qualidade de vida que nós temos hoje, queridos, é muito superior. É por isso que as pessoas falam: ah, mas isso aí é uma palavra fácil. Não é fácil viver em liberdade. Por quê? Porque você tem que aprender a gerir suas escolhas, a administrar suas escolhas. Eu descobri, queridos, não é que eu não posso isso, não posso aquilo. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Então, se hoje, queridos, eu decidi fazer algo errado, é uma decisão consciente. Eu não tenho mais aquela desculpa: a carne é fraca. Isso aí não cola mais. Por quê, pastor? Porque a palavra, o conhecimento chegou e abriu minha mente. E eu creio que abriu a sua também. Você percebe como nós melhoramos? E deixa eu te dizer, meu irmão, só vai melhorar. Só vai melhorar. Fecha os teus olhos, por favor. Pai, nós